Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Mais uma vez aqui, segunda-feira, né? Estamos juntos para conversar sobre a libertação do sagrado masculino, né? Esse baralho aqui que eu tenho usado hoje, eu já, a carta 26 já, olha que bacana, né? 26 de 72. E convido vocês a darem uma olhada nos últimos vídeos, nas cartas anteriores. Não necessariamente que a ordem seja importante, até mesmo porque as cartas elas têm sido sorteadas. Mas mesmo apesar do sorteio, aliás, apesar de ser sorteio, ver a ordem que está caindo nesse sorteio está sendo muito interessante. O quanto que entender uma coisa está sendo importante para nos levar para outra, né? Então a gente consegue ver que as reflexões, no final, elas estão todas conectadas, uma com a outra. E a carta que veio para a gente conversar hoje foi a carta da sombra, né? Uma carta que vai falar do nosso arquétipo sombra. E vamos ler aqui então. Nossos lados mais sombrios estão conectados às nossas memórias mais dolorosas e difíceis. No entanto, esses lados são muito subestimados e incompreendidos. Adoraríamos afastá-los. Os pensamentos, os sentimentos que consideramos sombrios. Na maioria das vezes, eles apenas ficarão mais sombrios e maiores. Reconhecemos a sombra como algo que nos ensina. Perdão? Ah, tá. Reconhecemos a sombra como algo que nos ensina, muda seu peso e a transforma em uma importante aliada. Aí a pergunta, né, que sempre tem a pergunta, é: como você integra as suas sombras? E eu achei essa pergunta um tanto quanto interessante, né? Como que você integra as suas sombras? Porque, assim, primeiro, para a gente entender que a gente precisa integrar as nossas sombras, é importante a gente saber que a gente tem sombras, né? E não é só saber, ah, eu tenho sombra, eu tenho meu lado negativo, todo mundo tem esse lado negativo e tá, né? Porque eu vejo muitas pessoas falando isso, né? Ah, todo mundo tem sombra, todo mundo tem seu lado negativo. Aí, nesse ponto, as pessoas não procuram nem saber qual que é o próprio lado negativo, né? Sabe que tem um lado negativo, mas não sabe dizer qual que é. Então, assim, a sombra está escondida, ela está na sombra mesmo. Então, quando a gente vai falar em integrar as nossas sombras, a gente está falando em reconhecer, né? Reconhecer o que está acontecendo, reconhecer que aspecto sombrio é aquele. E por sombra, não necessariamente sombrio de coisa ruim, tá, gente? Que fique bem claro. Por sombra, quando a gente fala, são coisas que a gente esconde de nós mesmos. Mesmo que você, de repente, seja uma pessoa muito amável e você esconda essa parte sua amável das pessoas, então essa sua parte amável está nas sombras, na sombra de quem você é. Por exemplo, por muito tempo eu tive vergonha de assumir para as pessoas que eu gostava de NX Zero, então, ou então mesmo de funk. E aí são dois aspectos meus, né? O Aros funkeiro e o Aros emo, que ficava escondido nas sombras. Então, quando a gente vai falar sobre sombras, né, é basicamente tudo aquilo que a gente esconde das pessoas. Mas se a gente esconde aquilo das pessoas, é importante que pelo menos você, né, enquanto portador dessa sombra, que você possa reconhecê-la, que você possa saber da existência dela para que, a partir dela, você possa trabalhar. Um exemplo, eu sei que eu sou uma pessoa que tem grandes tendências a ser muito ciumento. O que que eu busquei fazer? Busquei trabalhar essa minha sombra, não esconder meus ciúmes, eu não escondo meus ciúmes hoje em dia. Ainda sinto, ainda falo, ainda demonstro. Só que eu busquei saber de onde vinha esses ciúmes, né? De onde vinha essa posse toda com relação ao outro, vários pensamentos que eram reproduzidos apenas, várias dores que eu vivia ainda lá do passado, que me traziam a característica de ciumento no presente, né? Então, assim, era uma característica ciumento que estava escondendo várias coisas, deixando várias coisas nas sombras, e aí eu busquei trabalhar esse aspecto. Quando eu busquei reconhecer o aspecto dos ciúmes e principalmente o que estava por trás dos ciúmes, foi quando eu comecei a integrar a minha sombra, a não deixar de ser ciumento, mas ser um ciumento com mais consciência, né? Entender que a vida do outro ainda é o outro, que o outro me ama, independente se o outro ama outros ou não, enfim, né? Aí vai das razões dos ciúmes de cada pessoa. E um outro lado, né, uma frase que eu tenho dito esses dias bastante, ser repetitivo até, mas é porque aprendi recentemente, tenho buscado trazer isso para minha consciência também. E quando a gente vai se tratar das nossas sombras, das nossas dores, tudo que a gente passou até hoje, é bem bacana a gente pensar nessa frase, nessa pergunta, para falar a verdade.
Porque essa pergunta, ela nos traz para a realidade, ela nos traz para o presente momento, nos traz aqui, ó, agora. Oi, tudo bem? Prazer. A pergunta é, que horas são? Agora, por exemplo, são 12h37 de uma segunda-feira, do dia 21 de fevereiro de 2022. Isso. Então, assim, quando a gente pergunta que horas são, a gente vem para cá. Nisso, eu entendo que eu estou aqui agora. Eu não estou mais 6 anos atrás, quando meu relacionamento acabou. Eu não estou mais 20 anos atrás, quando minha mãe falou para mim que eu não ia conseguir o que eu achava que eu ia conseguir. Eu não estou mais 15 anos atrás, quando colegas da minha turma disseram que eu sou uma pessoa sozinha. Eu não estou mais qualquer momento do meu passado. Estou hoje no presente, entende? E conseguindo entender que a gente está aqui hoje, né? Que horas são? A gente consegue fazer o quê? A gente consegue, opa, eu não estou mais vivendo aquela realidade do passado. Então, tem sentido essa sombra aqui se manifestar dessa forma? Tem sentido eu hoje falar dessa forma? Tem sentido eu hoje agir dessa forma? Tem sentido? Pergunta, tem sentido? Que horas são? Ah, tal dia, tal hora. Tem sentido isso que você está fazendo então? Pense sobre isso. Que aí você vai reconhecendo e você vai curando, né? Não tem problema você ver que não tem sentido. Tá tudo bem, na verdade, tá maravilhoso. É, eu acho, na verdade, que é melhor que a gente reconheça que algo não tem sentido. Que aí a gente faz o quê? Para, né? Ou pelo menos busca parar. Então, esteja sempre na busca do sentido, né? E o sentido é sentido do presente mesmo, tá? Que fique bem claro, o sentido do presente. Porque se a gente for falar no sentido da dor, faz sentido. Faz sentido eu hoje não confiar em ninguém, porque 6 anos atrás o meu ex-namorado me traiu. Pra dor faz sentido, mas e pro momento atual, né? Faz sentido eu hoje eu não me abrir para amigos, sendo que 5 anos atrás, 10 anos atrás, amigos meus me traíram e tudo mais, sei lá o quê. Pra dor isso faz sentido, mas e pro presente momento? E pro agora? Não. E aí a gente faz o quê? A gente faz todo o trabalho interno de buscar transformar aquilo, de buscar mudar aquilo. Gente, terapia. E não é somente a pia cheia de louça, ok? Porque lavar a louça também é terapêutico. Cozinhar, para mim, no caso, é terapêutico. É para mim mais cozinhar do que lavar a louça, confesso. Mas assim, fazer terapia, façam terapia. E eu convido vocês, inclusive, para fazer algo fora do comum. Então, assim, façam terapia holística, mais pelo sentido de ser holístico mesmo, de ampliar uma visão assim, que vai te fazer ampliar uma visão de você para além, né? Não vai te limitar a uma coisa de agora, ou não vai te limitar ao que disseram sobre você, ao que te ensinaram, ao que falaram sobre você. Mas você vai acabar se descobrindo cada vez mais por meio de diversas técnicas que existem, que estão além da medicina tradicional. Que fique claro que eu não sou contra, pelo contrário, ok? Eu gosto muito do tio Freud, gosto muito do tio Jung, ok? E, junto com isso, eu reconheço também o trabalho de outras pessoas fora do mundo ocidental, fora do mundo que a gente vive. E eu penso que trabalhar com as sombras, com algumas técnicas do Ocidente, que a gente conhece, perdão, do Oriente, que a gente tem conhecido, tem tido acesso e tudo mais, são formas bem bacanas, assim, de resolvê-las, ou pelo menos entrar no caminho, né, para resolvê-las. Porque sombra a gente vai ter sempre. Enquanto a gente está vivo, a gente tem sombra, né? Afinal, enquanto a gente tem um corpo, né, a gente só tem a sombra, tô vendo aqui a sombra aqui, a gente só tem a sombra porque tem um corpo que tá tendo a luz, o corpo e a sombra refletida ali, né? E lembrar que as sombras não são parte da gente. A sombra é você, né? A sua sombra, ela faz o que você faz, entende? É, Na bruxaria existe o conceito de livro das sombras, né? Já imaginaram por quê? Vou contar para vocês um dos porquês que eu acredito, né? E que eu li também, não lembro onde exatamente, porque isso tem anos. Só que eu acreditei nisso e levo isso para mim. O livro das sombras é como um diário de bruxa, tá? Para quem não conhece o que é livro das sombras, resumidamente é um diário de bruxas. Mas por que é chamado de livro das sombras? Não é porque é um livro do mal e sei lá o quê, uau, tem só as sombras, porque o pessoal gosta de Hollywoodizar as coisas, né? A bruxaria ela é muito mais séria do que isso, fique claro. Mas é livro das sombras por quê? Porque ali, anotado, tem somente as sombras do que a gente passou. Tem, assim, tá lá, sei lá.
pegar alguma anotação que possa ter lá no meu boss, no meu livro das sombras. No ritual, o círculo foi aberto, né? Fulano abriu o círculo, fulano invocou os deuses, fulano fez tal trabalho. Ok, bacana. Informações. As informações são sombras do que foi vivido ali, porque não foi só um círculo aberto, não foi só um trabalho feito. Teve tudo que aconteceu ali naquele ritual, tudo que recheou aquele ritual, tudo que foi o experienciar, o viver aquele ritual, que não dá para ser descrito em palavras, mas as palavras, né, as sombras, nos dão umas chavezinhas ali para poder entender aquilo de várias maneiras. Isso nos leva a pensar sobre o nosso próprio lado negativo mesmo, coisas ruins que a gente tem em nós. Que é o quê? São coisas distorcidas. A gente vai olhar para aquela sombra, a gente vai olhar para aquela característica ciumenta, aquela característica depressiva, aquela característica ansiosa, aquela característica, seja lá qual for, e buscar pensar, nossa, o que que essa característica está querendo me dizer? Né? O que que ela está escondendo? O que que essa sombra está escondendo? Porque uma sombra esconde alguma coisa. O quê? Terapia que vai te ajudar a ver todas essas coisas, ok? Então, por favor, gente, quando eu falo sobre terapia, façam terapia, ok? Se não comigo, com qualquer pessoa, mas façam, ok? Façam terapia com psicólogos ou terapeutas que forem sérios também, tá? Porque, infelizmente, a gente ainda vive num mundo cheio de pessoas feridas, onde pessoas feridas tendem a reproduzir feridas, inclusive enquanto curadores, né? Ah, e, assim, tem uma lição que um deus chamado Impambu-Indila, ele é um deus do povo Nisini, eu não sei falar o nome desse povo, mas esse povo africano. E essa lição foi: quem tá doente vai ao médico. Mentira! Isso não foi esse deus, não. Acabei de lembrar, foi outro deidade, foi bem mais recente essa lição. Mas deve ter sido com uma Brigitte, quase certeza. Que foi: quem tá doente vai ao médico. Então, assim, isso quer dizer o quê? Quando a gente reconhece as nossas feridas, reconheça-se doente e para de achar que você pode fazer tudo sozinho. Vai procurar pessoas que te ajudem a orientar. Orientar, ok? É diferente você desabafar com uma pessoa e você receber a orientação de uma pessoa. Isso é completamente distinto, certo? Então, vai buscar orientação. É necessário. Porque trabalhar com as sombras não é brincadeira. Trabalhar com o nosso lixo, trabalhar com as nossas dores, não é brincadeira, não é fácil. Eu gosto de trazer com um aspecto leve, com um aspecto bacana. Olha, gente, que divertido, vamos trabalhar sombras. Mas não é fácil. Em essência, pode ser até perigoso. A depender de como a pessoa vai lidar ou de quais são as sombras da pessoa, pode ser perigoso mesmo. A pessoa pode se perder real aqui e aqui e em tudo, né? E dentro da bruxaria também, né, quem faz terapia comigo também vai acabar sabendo disso, acaba sabendo disso. Existe o aspecto de deuses negros, né, que a gente chama de deuses negros ou deuses sombrios, que são deuses que nada mais, nada menos nos ajudam a lidar com as nossas sombras, né? Geralmente as pessoas têm uma visão muito preconceituosa, muito cristã. Essa é a verdade, né? Geralmente as pessoas têm uma visão muito cristã de deuses negros. Como assim? Ah, são deuses do mal. Ah, são deuses que você tem que tomar muito cuidado, que sei lá o quê. Gente, isso é pensamento cristão que quer afastar a ovelha da luz. De uma forma bem simples assim. Mas aqui, nessa realidade que a gente vive, é uma realidade onde tem dia e noite, luz e sombra, claro e escuro, preto e branco. Então, existem as duas dualidades, a gente vive nas duas dualidades, né? Vocês podem ver nessa imagem mesmo, eu estou usando uma camisa preta e aqui no fundo tem uma asinha branca. Então, assim, o preto e o branco, né, as polaridades e dualidades, elas convivem sim, cada um ocupando o seu espaço. Quem precisa ter equilíbrio suficiente para lidar com tudo isso, ou buscar o equilíbrio, não é o negro, não é o branco, não é a sombra, não é a luz, mas é você que está ali no meio. Ok? E por você eu digo eu, você, todos nós que estamos aqui assistindo esse vídeo. Então, terapia, ok? E esses deuses, eles nos ajudam a lidar com essas sombras de forma a falar, olha, você tem isso, você vai negar até quando? Você é preguiçoso. Você fala que você não consegue emprego porque tá difícil, mas é porque você tá preguiçoso. Você vai ficar assim até quando?
Você fala que... Pensar aqui. Coisas que as pessoas geralmente falam. Ah, você fala que fulano lá do passado, sei lá, o que te traiu e por isso hoje você não confia em ninguém, só fica tretando, machucando as pessoas. É porque você quer. Você vai curar isso quando? Você vai parar de viver essa relação até quando? É assim. Então, os deuses negros, eles só são sombrios assim, porque, na verdade, eles nos falam a nossa sombra da forma mais clara possível. Mas a nossa humanidade, sociedade, perdão, ela tá, como que é o nome? Ela tá acostumada com colocar máscaras assim. Ai, não pode falar, que se falar vai machucar. Tá machucado já. Não é para machucar mais, mas vai lá e fala a verdade, porque assim, de vez em quando, a gente, né, graças aos deuses eu tenho comigo o semente ancestral, que em cartas de cura, em processo de cura, quando eu tô muito lá na cabeça, aqui, né, de novo, aqui, se cortar vai sair sangue, sou um ser humano. Então, quando eu também tô dentro das minhas sombras, dentro das minhas questões e não estou vendo, eles vão lá e falam, Aros, presta atenção. Eles agem como deuses negros na minha vida também. Mas isso é bom, gente. Isso é bom porque assim a gente consegue prestar atenção. Eu estava até refletindo esses dias que eu sabia que eu ia falar sobre esse arquétipo. Eu até estava pensando, né, que quando a gente está muito tempo na sombra, muito tempo na sombra, quando vem uma luz, a primeira coisa que ela faz não é acalmar o nosso coração, é nos cegar. Porque a gente está tão acostumado com aquela escuridão que aí vem a luz. Pá! Aí a gente cega, não consegue ver direito. Aí dói os olhos, aí tem gente que prefere voltar para a escuridão. E tem outros que preferem encarar a luz. Mas encarar a luz também, gente, não é bonitinho, tá? Por que que não é bonitinho? Na verdade, pode ser bonitinho sim, isso depende do que tá nas sombras. Porque a luz ela é a luz, a sombra é a sombra. O que está escondido lá são aspectos seus. Então, se de repente forem aspectos difíceis, o que que a luz vai mostrar? Não vai ser coisa bonita. Agora, se de repente forem aspectos mais tranquilos, aspectos que você está, pelo menos dentro do processo, o que que a luz vai mostrar? Vai mostrar justamente esse processo, entende? A luz, ela só mostra o que existe. A sombra, ela só esconde o que existe. O que existe é você. E é você que vai fazer existir. É você que vai integrar aquela parte em você e se curar e mudar aquilo, ou é você que vai viver naquela dor para sempre. Isso tudo é uma escolha nossa, entende? Então, quando a gente fala sobre integrar a sombra, é isso, reconheça. Reconheça e se cure. Veja o que está atrás, por trás daquilo ali, o que essa sombra está escondendo, e busque curar esse ponto. E se for necessário, peça ajuda, ok? Então, essa é a reflexão de hoje, né? Ah, claro, esqueci de lembrar que tudo isso é com relação ao sagrado masculino, né? Então, aqui estou falando muito mais, né? Não somente, só que muito mais dos aspectos masculinos negativos que a gente tem na gente mesmo. Eu mesmo tenho questões que, de vez em quando, se eu não prestar atenção, eu sou machista. Se eu não prestar atenção, eu tenho falas machistas. Se eu não prestar atenção, eu tenho atitudes machistas. E até isso eu preciso ver. Ah, isso é uma sombra? É. Pô, nasci dentro de uma sociedade machista. Estranho seria se eu não fosse, se eu não tivesse aspectos a serem trabalhados, né? Então, assim, a gente precisa estar sempre em desconstrução, né? Porque a gente está sempre evoluindo. Espera-se. Ok? Então, reflitam sobre todas as suas atitudes que vocês consideram masculinas e machistas e nocivas, né? Mas, assim, pode tirar disso e ir para todas as suas atitudes enquanto energia yang, ou seja, enquanto aquela energia que é ativa, que faz as coisas acontecerem, aquela energia da força da vontade, aquela energia do faça e aconteça, veja quais são as suas sombras que estão rodeando essa energia, veja o que está por trás dela, o que essas sombras escondem, traz a luz ali e trabalha, muda. Lembre-se que a gente vive em um plano de ciclo, a gente vive em um plano de início, meios e fins, inícios, meios e fins, inícios, meios e fins. E nisso, né, a gente não é estático. Então, o que a gente era 15 anos atrás, a gente não precisa ser hoje. Um momento tão mágico que a gente viveu 20 anos atrás, a gente não precisa viver hoje. A não ser que a gente queira. Ok? Beijinho, gente. Boas reflexões aí.